E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. Nesta segunda-feira, o técnico Marcelo Bielsa revelou a tão aguardada lista de 29 convocados para os importantes jogos do Uruguai contra Peru e Equador nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Entre as novidades, destaca-se a presença de Puma Rodrigues, lateral direito do Vasco, que tem se destacado no futebol brasileiro e agora tem a oportunidade de brilhar na seleção uruguaia. Sua convocação não é apenas um reconhecimento do seu talento, mas também uma chance de contribuir significativamente em um momento crucial para o time, que busca solidificar sua posição nas eliminatórias. Puma Rodrigues, com sua velocidade e habilidade defensiva, traz uma dinâmica interessante para a lateral uruguaia. Ele se junta a um grupo que inclui jogadores de alto nível, e sua experiência no Vasco certamente o preparou para enfrentar a pressão que vem com a camisa da seleção. A torcida uruguaia está animada para vê-lo em ação, principalmente sabendo que ele poderá ter um papel fundamental em desestabilizar as defesas adversárias e ajudar a construir jogadas ofensivas. Sua capacidade de se projetar ao ataque pode ser um trunfo valioso para a equipe, especialmente contra rivais que se apresentam de forma defensiva. A convocação de Puma Rodrigues ocorre em um momento em que o Uruguai, atualmente em terceiro lugar nas eliminatórias, precisa de resultados positivos para se manter entre os primeiros colocados. O primeiro desafio será contra o Lanterna Peru, em Lima, um jogo em que a expectativa é de que a equipe uruguaia domine. Com a energia e o comprometimento de jogadores como Puma, a seleção uruguaia espera não apenas vencer, mas fazer uma exibição que reafirme sua força no continente. Após o confronto contra o Peru, a equipe uruguaia enfrentará o Equador em casa, uma partida que promete ser ainda mais desafiadora, considerando que o rival está em quarto lugar na tabela. Puma Rodrigues precisará estar em sua melhor forma para ajudar a defesa e também contribuir com o ataque, um aspecto vital para garantir que a seleção obtenha os pontos necessários. A pressão sobre os jogadores é alta, mas a confiança em Puma e seus companheiros pode fazer toda a diferença. Porém, a convocação de Puma Rodrigues acontece em um contexto conturbado. Luís Soares, ídolo da seleção e uma das maiores referências do futebol uruguaio, anunciou sua despedida em setembro e fez críticas a Bielsa, alegando divisões dentro do grupo. Essa situação pode afetar o clima da equipe, e Puma, como parte nova do elenco, terá o desafio de se integrar e contribuir para uma atmosfera de união e coesão entre os jogadores. A expectativa é alta, e todos aguardam ansiosamente para ver como Puma Rodrigues se sairá em sua estreia com a seleção. Ele não só representa uma nova esperança para o Uruguai, mas também um exemplo de como o futebol brasileiro pode ser um celeiro de talentos que se destacam em nível internacional. Os torcedores uruguaios estão prontos para apoiar Puma e sua equipe, torcendo para que esse novo capítulo nas eliminatórias seja marcado por conquistas e boas atuações. O futuro parece promissor, e Puma tem a chance de escrever seu nome na história da seleção uruguaia com atuações memoráveis. A atmosfera está fervendo após a possível declaração de Nenê, jogador do Juventude, que criticou a torcida do Vasco após o empate entre as equipes no último sábado. O clima de tensão gerado pela partida não se restringiu apenas ao campo, as palavras do atleta chamaram a atenção e rapidamente se tornaram um assunto polêmico nas redes sociais e entre os torcedores. O que exatamente Nenê disse? Sua crítica teria fundamentos ou foi apenas uma reação emocional após um jogo difícil? A repercussão desse episódio promete agitar ainda mais a rivalidade entre os clubes, e os detalhes dessa declaração estão sendo amplamente debatidos entre os fãs. Com a torcida do Vasco já em estado de alerta e pronta para reagir, a expectativa em torno do desdobramento dessa situação é alta. A paixão da Fiel é inegável, e qualquer declaração que desafie o orgulho da torcida pode gerar respostas intensas. Nenê, um jogador experiente, deve estar ciente do peso de suas palavras e como elas podem impactar o relacionamento entre as torcidas. A pergunta que fica é: como os vascaínos irão reagir a essas críticas? A tensão já era palpável em campo, e agora, com as declarações de Nenê, a situação promete esquentar ainda mais. O que vem a seguir nessa história ainda está por ser revelado, e todos os olhos estão voltados para a resposta dos torcedores e do próprio clube diante dessa provocação. À medida que as repercussões da possível crítica de Nenê à torcida do Vasco ganham força, a expectativa sobre como esse confronto verbal se desenrolará é palpável. Os torcedores estão prontos para se manifestar, seja em apoio ao jogador ou em defesa da Fiel, e as redes sociais estão se tornando um campo de batalha virtual. A rivalidade entre Juventude e Vasco, já acirrada em campo, agora se estende para fora dele, prometendo trazer à tona a paixão e a emoção que caracterizam o futebol brasileiro. O clima de tensão pode resultar em uma atmosfera eletrizante nos próximos jogos, com as torcidas se mobilizando ainda mais. Afinal, como o Vasco reagirá a essas declarações? Haverá retaliações em campo?
A possibilidade de novas provocações e reações intensas promete manter todos os envolvidos ansiosos, e essa saga promete ser um dos pontos altos da temporada, com desdobramentos que podem surpreender até os torcedores mais fervorosos. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e clica no sininho para receber notificações no canal do Vasco para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. A recente declaração de Nenê, ex-jogador do Vasco e atualmente no Juventude, está causando um verdadeiro alvoroço entre os torcedores e promete esquentar ainda mais a rivalidade entre os clubes. Após o empate frustrante entre as equipes no último sábado, o Meia não hesitou em criticar a torcida do Vasco, o que imediatamente acendeu um debate acalorado nas redes sociais e nas arquibancadas. Para muitos torcedores, as palavras de Nenê foram vistas como uma traição, especialmente considerando seu passado como um ídolo da equipe. A paixão da torcida vascaína é conhecida por ser intensa, e a possibilidade de um ex-jogador questionar seu comprometimento pode ter consequências significativas, tanto em termos de clima nas partidas quanto na forma como a torcida se relaciona com seus ídolos. Essa situação promete agitar o cenário do futebol, pois a rivalidade entre Juventude e Vasco não se limita apenas ao que acontece em campo. O clima tenso gerado por essa declaração pode amplificar a tensão em futuros confrontos, com os torcedores prontos para reagir de maneira explosiva. A expectativa é que a torcida do Vasco se mobilize para mostrar seu descontentamento, não apenas nas redes sociais, mas também nas arquibancadas, onde a energia e a emoção são palpáveis. Essa narrativa não se trata apenas de uma crítica, mas de uma história que pode redefinir a relação entre Nenê e o clube que um dia o acolheu, e o desdobramento desse episódio promete ser um dos temas mais comentados nas próximas semanas. Será que Nenê conseguirá se reerguer após essa polêmica, ou sua crítica acabará por se voltar contra ele? O futuro ainda está em aberto, e os torcedores estão ansiosos para ver como essa trama se desenrolará. Estamos ansiosos para saber como vocês, torcedores, enxergam essa situação. A declaração de Nenê pode ter gerado um verdadeiro divisor de águas nas relações entre jogadores e torcedores do Vasco. Como a Fiel deve reagir a esse tipo de provocação vinda de um ex-ídolo? Essa é a hora de vocês expressarem suas opiniões. Será que Nenê tem razão em sua crítica, ou o sentimento de frustração pode ter distorcido suas palavras? O que é inegável é que essa polêmica está criando um clima de expectativa que pode impactar o desempenho da equipe em campo e as interações nas arquibancadas. Além disso, como vocês acham que isso afetará a motivação dos jogadores para os próximos jogos? Uma resposta calorosa da torcida pode ser a chave para galvanizar o grupo e transformá-los em uma força unida, pronta para superar qualquer desafio. Mas e se a crítica gerar um clima de descontentamento? A relação entre Nenê e a torcida vascaína pode nunca mais ser a mesma, e essa situação pode impactar a performance em campo. Deixem suas mensagens e comentários, e vamos juntos debater como essa narrativa se desenrolará. A paixão pelo Vasco é o que nos une, e é hora de fazer nossas vozes serem ouvidas. Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.